Olá pessoal, tudo bem? O projeto Campo Grande em Verso e Prosa, idealizado pela professora Chandra Rose Sandin, com alunos de uma escola de Campo Grande, surgiu da ideia de estudar sobre a história da capital e suas belezas, por meio de obra da escritora Sandra Andrade. Veja. Esse projeto, ele nasceu da ideia de fazer com que as crianças conhecessem a cidade que mora, porque nem todo mundo conhece. Eu não sou campograndense, mas sou apaixonada por Campo Grande e apaixonada pelos artistas da nossa cidade. E aí eu busquei com quem que eu ia continuar esse projeto, com quem eu ia fazer esse projeto. E já me veio à cabeça a Sandra Andrade, que eu conheço há muito tempo. No primeiro ano que eu trabalhei aqui, eu já trabalhei em Campo Grande, só que daí eu fiz gibi com as crianças. Montamos o gibi, que foi esse aqui o resultado, tá? Do gibi, porque na época a gente não estava fazendo livro. A gente fez história em quadrinhos com as crianças da história de Campo Grande. Primeiro lemos o livro da Sandra, contamos a história, ela veio, contou a história de Campo Grande para os alunos e depois eles fizeram uma releitura da obra dela, só que em forma de história em quadrinhos. Esse ano eu trabalhei história em quadrinhos, foi feito, e dessa história em quadrinho, que também é a história contada pela Sandra, eles vão fazer a releitura para fazer o livro do Estante Mágica. Eu gosto de elencar ao projeto os gêneros textuais. Primeiro, quando apareceu biografia, já pensei, se eu vou trabalhar com a Sandra Andrade no meu projeto, por que eu não vou pegar a biografia dela? E foi muito válido, porque eles adoraram conhecer quem é essa pessoa, ver a vida dela, as obras que ela já escreveu, e depois ela vir aqui e eles conheceram a artista. Então isso foi rico demais. Depois, a segunda parte, história em quadrinhos. Então vamos fazer o quadrinho com a história de Campo Grande? Fizemos a história em quadrinhos. Depois agora é a releitura, que é o outro gênero. E essa é a releitura que vai ser o livro deles. Ano passado eu trabalhei com poesia. Eu falei, esse ano meu gênero vai ser poesia. Aí trabalhei com o Manuel de Barros, eles fizeram a biografia do Manuel de Barros. Só que assim, eu sou uma professora que eu faço junto com os alunos. Eu escrevo junto. O meu livro esse ano vai ser Campo Grande também. Eu tenho meu livro, eu mostro para eles, eles ficam encantados. A gente quer fazer igual o seu, entendeu? Porque tem que passar isso para o aluno. E aí eu estudei poesia e eu fiz o livro de poesia, que é esse livro aqui, Ser, Serei, Sereia, com as obras de uma artista daqui também, que é a minha filha, Ana Sandin. Todas as ilustrações do livro são dela. E aí eu resolvi fazer a história das telas dela. E ficou super lindo o livro, gente. Tudo em poema, tá? Aí eu fiz ano passado esse aqui. O Ser, Serei, Sereia, da sereia que não era muito feliz. Ela não era contente ali naquele lugar. Ela se joga, ela vai atrás de novos horizontes, até que ela encontra um lugar bem bacana, que é a casa que ela mora hoje, aqui, a minha sereia. E aí, para contar o livro da sereia, eu conheci uma artesã daqui também, a Lúcia, maravilhosa. Falei, Lúcia, eu quero que você fabrique a sereia para mim. Aí ela fabricou a minha sereia. É Lúcia do quê? É Lúcia Barros. Ela é artesã. Aí ela pediu uma foto, e aí eu mandei uma foto para ela que eu estava na praia, de chapéuzinho, de bonezinho, de óculos. Aí ela fez a minha sereia. E hoje ela me acompanha, e eu conto a história do livro, e as crianças já falam, cadê a sereia? Né? Então tem o livro da sereia com as obras da Ana Sandin. Quando você escreve, você não pensa, isso aqui vai virar uma releitura da ilustração, uma releitura literária, não. Você escreve porque você quer informar e você quer ludicidade na sua obra. Então, o Campo Grande, Cidade Morena, que caiu no gosto, vamos falar assim, caiu no gosto dessa grande professora Chandra Rose, e caiu no gosto das crianças. E quando ela traz para o ambiente escolar o autor regional, além dela valorizar, né, o escritor, o artista, ela também
passa a ser aquela pessoa que produz o conhecimento junto com os alunos. A Chandra, ela não fica só na leitura do livro, aí ela sai para a produção de texto, ela já produz imagens, né, arte com os alunos, e eu acho isso muito maravilhoso. O livro Campo Grande, Cidade Morena, ele foi escrito por mim porque eu fui escolhida pela Cortez, né, eles precisavam de uma autora sul-mato-grossense, campo-grandense, para escrever a história da capital. E eu escrevi, esse livro já é a segunda, esse que a Chandra está trabalhando, já é a segunda edição. Ele conta desde a chegada do José Antônio Pereira até os dias de hoje, até a inauguração do Bioparque Pantanal. E a criança, quando ela abre o livro, que ela vê as ilustrações maravilhosas do Lelo Oliveira, já é um convite para passear na história de Campo Grande. Porque quando ela olha, ela acha muito linda a ilustração. Isso é muito importante. Um livro de história para criança, ela tem que ter essa parte lúdica. Claro, a informação, o conhecimento, né, que o autor pesquisa, tudo para escrever, mas essa parte que leva a criança a produzir textos e arte, porque ela ficou encantada pelo livro, é muito maravilhoso, e a Chandra sabe fazer isso. A homenagem me emocionou muito, né, porque a letra é muito maravilhosa, e o encantamento de uma sala, junto com uma professora, tá ali cantando para você o que você escreve, porque eles cantaram. A Chandra, ela fez uma paródia e ela, junto com as crianças, cantam para mim o que eu fiz, uma coisa que é inusitado, né? Eu achei muito lindo e eu me sinto muito, muito honrada, muito valorizada. E uma vontade muito doida de ficar com eles na sala de aula, Chandra, vendo eles ali produzindo texto sobre mim, sobre meus livros, fazendo ilustrações. Em sua nova coleção, a Sandra Andrade nos convida a pensar e refletir. É leitura para pequenos e gigantes. São histórias feitas para boi dormir. O artista plástico, cenógrafo e bonequeiro Wilson Mota iniciou a carreira cultural em 1981 e já participou de mais de 100 trabalhos artísticos. Ele é o mais atuante e premiado bonequeiro de Mato Grosso do Sul, com trabalhos já realizados em outros estados. Também é ligado ao Carnaval de Campo Grande, sendo responsável pela confecção de fantasias, adereços e alegoria da escola de samba da Vila Carvalho. Já ganhou prêmios de cenografia, iluminação e direção. Agora você confere bate-papo entre a gente. Olá pessoal, eu estou aqui com o artista plástico, cenógrafo e bonequeiro Wilson Mota, que começou a trilhar sua carreira na década de 80 aqui em Mato Grosso do Sul, no universo cultural, né, Wilson? E a gente vai estar batendo um papo a respeito de bonecos, de carnaval e de outras coisas mais, né? Muito obrigado pela sua participação no programa Fazendo Arte. Primeiramente, queria que você falasse a respeito do que é ser, né, um bonequeiro e como que você mergulhou nesse universo da confecção, né, de bonecos lá em 1981 e também queria saber se é muito difícil fazer um boneco, né? Eu acho que todo ator, atriz, pessoas que mexem com a parte cênica, né, tem que passar por um, digamos assim, antigamente era grupo amador, né? Hoje não, hoje qualquer pessoa faz um cursinho de teatro e já vira profissional, né? Mas naquela época a gente passava pelo amador para depois se tornar um profissional, viver de arte, né? E aí eu fui convidado pelo grupo chamado Ipurinã para fazer um trabalho de animação de festa, foi na onde começou a surgir o teatro de bonecos comigo, né? Porque eles não tinham pessoas que confeccionavam bonecos e nem os adereços, nem os cenários. Fazer o boneco depende muito também. Tem a coisa do boneco grande e do boneco pequeno, né? Por exemplo, tem os bonecos Eu imagino que os grandes devem dar muito trabalho, né? Bem mais. Né? Hoje eu faço esculturas com 3 metros de altura, 4 metros de altura, né? Tem alguns bonecos que eu confecciono, que são os bonecos de espumas, que antigamente não existia bonecos de espuma em Campo Grande, né?
Como eu fui para outras cidades, para outras capitais, trabalhar com os amigos, outros grupos de teatro, eu aprendi também a fazer o boneco de espuma que eu trouxe para Campo Grande, né? Fácil não é, tudo é difícil, né? Tudo depende do tempo, da secagem, do tipo de material que você usa, né? Eu trabalho todas as técnicas, eu domino todas as técnicas de boneco, tanto na matéria-prima como na técnica de manipulação. Queria saber então, já que você também trabalha, né, com teatro de bonecos, quais que são as características desse trabalho? Geralmente, como que ele é realizado, né? Existem muitas técnicas. Na língua universal, o fantoche pega todos os bonecos, né? Tanto os bonecos de fio, como de vara, o boneco de luva, né? Que são bonecos regésicos que a gente faz com os dedinhos, o boneco de marionete, aquele que manipula com os fios, né? Então existe manipulação direta. Hoje está bem moderno, né, o teatro de bonecos, né? A gente, uns anos atrás, começou a modernizar a linguagem do teatro universal. O que é o teatro universal? É uma linguagem que você pode usar em qualquer lugar, país que você for. Não tem linguagem, só tem formas e movimentos, né? Além disso, né, você também está ligado ao Carnaval de Campo Grande, né? Já que é responsável pela confecção de fantasias, adereços e alegoria da escola, né, de samba da Vila Carvalho. E queria saber como é que é trabalhar com esse tipo de confecção e quais que são os principais desafios e conquistas, né, nessa área. Eu, particularmente, na escola de samba, eu gosto muito de alegoria, né, que são os carros alegóricos, né? É de montar o carro, de fazer a maquete, em cima dessa maquete, depois a gente reproduz numa escala maior, que seria o carro definitivo, né, pesquisa do material, das esculturas, né. Fantasias, algumas fantasias eu já fiz, faço também se precisar, trabalhei muito com vários carnavalescos que trabalham com fantasias de luxo. A escola de samba Vila Carvalho me dá toda a liberdade de criar. Lógico que hoje a Carvalho virou uma empresa praticamente para mim, eu pensando na minha concepção, porque eles têm um apoio muito grande, né, da comunidade, né, das pessoas que acompanham a escola, né. Hoje, para mim, eu acho que estou feliz trabalhando na Vila Carvalho na questão de infra. Bom, a nossa entrevista, né, então, né, Wilson, está chegando ao fim e queria que você falasse quais que são os seus trabalhos, né, que você tem realizado atualmente, tem alguns projetos futuros. Queria que você falasse um pouco a respeito disso. Hoje mesmo estou desenvolvendo um trabalho de artesanato, que são as mini cabaças, né, tem uma artesã também, uma artista muito conhecida, que é a Lorna Dávila, também, que trabalhava com as bugras e fez de cabaça. Ela falou assim: Mota, você quer umas cabaças que eu tenho aqui em casa? Eu falei: eu quero. O que eu fiz com essas cabaças? Eu fiquei quase 3 anos pesquisando esse trabalho de artesanato até chegar num espetáculo que eu estou montando para o futuro. Eu só não posso falar como são feitos, que é uma surpresa, isso não vai ser surpresa, né? Mas esse é meu projeto futuro, né? Você vai acompanhando, né? As redes do Wilson. Então, Wilson, muito obrigado agradeço, meu irmão. pela sua participação no Fazendo Arte. Sim. Desejo muita sorte para você, para os seus próximos projetos. Sucesso, né? Sucesso. Então é isso, brigadão. Eu agradeço, até mais, muito obrigado. Agora tem intervalo, fica aí que é rapidinho. Você sabe qual a importância do trabalho dos deputados e deputadas da Assembleia Legislativa? Representar cada um de nós, cidadãos. A cada palavra proferida, a voz de muitas. Nos atos de fiscalização, a garantia de direitos. Nas leis propostas e aprovadas, melhorias na saúde, educação e segurança. Atração de novos investimentos que geram empregos, renda e o crescimento da nossa gente. Se os deputados estão comprometidos com o desenvolvimento sustentável de nosso Estado, nós, os cidadãos, somos coautores dessa transformação. A nossa participação fortalece a democracia e ajuda a construir o futuro, o nosso futuro. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. O poeta, escritor, jornalista e palestrante Rafael Belo lançou em fevereiro seu 4º livro de poemas, Troca-se Míssil por Poesia, publicado pela editora Literalux. A obra propõe uma alternativa poética em tempos de violência e conflito, sendo um convite à reflexão sobre o poder da arte na promoção da conexão humana e da harmonia. Ao Fazendo Arte,
Rafael conta mais a respeito da publicação. Troca-se Míssil por Poesia, ele é o que eu mais esperei, porque ele chega no momento que eu tô, que é escrever poesia com nanocontos, com nanonarrativas embaixo. Às vezes ela até explica a poesia em uma outra linguagem mais direta. Então ele está dessa forma, inclusive com as minhas assinaturas. Tem data, tem hora, tem o dia que eu escrevi, então o local que eu escrevi. Então ajuda, eu sempre acreditei que você colocar essas marcações ajuda as pessoas a se situarem e pensar no que elas estavam fazendo naquele momento. Justamente as delicadezas do dia a dia que a gente deixa de perceber e às vezes se foca em alguma coisa, como ele fala de míssil e bomba, eu falo muito da situação de guerra que tem em vários países hoje e a gente reclama tanto do nosso. Então foi meio que uma ironia, uma brincadeira disso, até conversando com o Geraldo Espíndola, que fez a orelha do meu primeiro livro, Vendo Versos. Ele comentou isso, parece que você faz muitos mísseis, né? E você transforma míssil em gentileza. E aí, pensando nisso, eu tinha acabado de fazer uma poesia parecida, mandei para ele e a gente ficou conversando sobre isso. Então, eu procurei buscar essa linha. Tanto é que as poesias, se você for ver as datas delas, são todas próximas. Primeiro foi Vendo Versos, que também ele foi feito estrategicamente. 50% das pessoas que estão no meu network, eu envio minhas poesias que eu escrevo todo dia. E aí eu peguei aquelas que as pessoas gostavam mais, filtrei e separei 100 poesias para aquele primeiro livro. Daí o segundo, ela é uma transição para a nossa noção de tempo. O segundo, que é esse aqui, O Eco do Tempo, que foi para uma editora mineira, ele é uma parte física transitando para a parte digital. E o Quando o Alarme Toca também, ele vem nessa mesma vertente, só que ele é bem mais digital. Quando vem para esse aqui, a gente vai para a questão mais social. Já com esse do figital, que a gente chama nos termos da comunicação, chama figital, que é essa nossa existência nos dois mundos de uma maneira de confluir, não de converger, mas de uma maneira de confluir. O de contos foi um campeonato da Amazon. E aí eu figurei lá entre os primeiros e foi publicado lá. É um conto, na verdade, que chama O Impacto Esquecido, que está disponível lá junto com o Vendo Versos. São 15 páginas. É um conto distópico que eu tive a grata surpresa de ouvir uma crítica positiva de uma das únicas críticas que a gente tem aqui no estado, que é a doutora Ana Bernadelli, da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Num comentário, assim, não foi diretamente para mim, foi num grupo que ela falou que a gente estava se apresentando quando foi instalada o Pen Club Internacional aqui no Mato Grosso do Sul, e ela dizendo que eu escrevia contos bem diferentes, bem atuais e dentro da linhagem do que seria um conto futurista, distópico. E foi uma surpresa ouvir ela dizer isso, porque é uma pessoa que valida muitas coisas aqui dentro. A gente vê uma visão fatalista das coisas, é fácil. A gente vê o pior das coisas, é simples. O difícil é você resistir. Você falar de arte, falar de cultura, falar de amor e de afetos e amizade dentro desse meio todo caótico que a gente vive hoje, né? É necessário você se posicionar, mas não precisa ser com violência, né? Foguetes me desmembram, junto minhas partes com faixas gases. O band-aid cor da pele humana no scalp da morte é antisséptico nos meus cortes. Autoadesivo nas carnes, o odor podre também é digital. Quando cura, a cicatriz é de outra raça. Me desmembram agora com uma cega faca. E agora o nanoconto que fecha o livro, que chama Bomba. Cai a bomba sem alerta, cidade morta, nenhuma nota nos jornais. Censo 2022, divulgado em abril a respeito de características de entornos de domicílios, aponta Mato Grosso do Sul como o estado líder em arborização e vias com rampas para cadeirantes. Foram investigados entornos de cerca de 2.300.000 moradores, de um total de 2.700.000 residentes no estado naquele ano. O arquiteto Gustavo Chiota, conselheiro do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, comenta esse panorama. O censo é o diagnóstico mais completo que a gente tem sobre a infraestrutura de cada rua do país. Esses 10 quesitos da arborização até a acessibilidade mostram um raio-x bem preciso que deveria ajudar os municípios a planejar obras, investimentos e políticas públicas e tudo mais.
Só que a verdade é que nem sempre os municípios têm esse tipo de dado e muitas vezes, mesmo quando têm, não sabem muito bem o que fazer com eles. Então, a esperança é que cidades, né, principalmente nossa cidade, Campo Grande, usem essas informações de forma muito estratégica e que transformem em políticas públicas que realmente façam a diferença na vida das pessoas e ajudem, né, a construir uma cidade bem mais sustentável. O Mato Grosso do Sul já tem a tradição da arborização urbana desde os anos 80, anos 90 também, né? Foi quando muitas cidades começaram a colocar essas metas verdes nos planos diretores, exigindo que as construções e novos loteamentos plantassem ou preservassem árvores nos seus passeios, né? Outra coisa que ajuda bastante é o nosso solo fértil, né? Então a gente tem um solo muito eficiente para manutenção e crescimento dessas árvores, né? E outras políticas, como o programa aqui em Campo Grande que chamava Diz que Plante uma Árvore, né, que você ligava e recebia uma muda gratuitamente, ajudou a reforçar essa cultura. Ou seja, legislação, mais programas continuados e o envolvimento das pessoas, da sociedade, fez com que uma política pública, né, como essa bem feita, criou essa cultura na sociedade e o resultado é esse que a gente viu agora, né, com esses números aí de uma cidade totalmente arborizada. Outro item que o censo mostrou foi que quase 60% dos moradores do estado de Mato Grosso do Sul tem mais de 5 árvores na rua e até 18% ainda dos moradores tem 3 ou 4 árvores também nas ruas onde moram, né? Ou seja, não foi só plantar árvore para enfeitar a rua, mas criar verdadeiros corredores verdes, né? É o que gera sombreamento, gera uma qualidade de vida muito melhor. Cidades como Bataguaçu, Iguatemi, Aquidauana, Mundo Novo, Nova Andradina passam até de 97% das vias arborizadas, né? E traz vários benefícios, como eu disse, mas também alguns problemas que a gente tem que entender as nossas prioridades, né? O problema seria as fiações, né? Então a gente está a fiação aérea, né? Então a gente está cortando árvores, podando árvores aí para evitar cair luz na internet, sendo que se a gente realmente quer uma cidade mais verde e pensar em longo prazo, a gente tem que entender nossas prioridades e de repente fazer uma fiação subterrânea, pensar isso como uma alternativa real de infraestrutura para as nossas cidades. Outro dado que o censo do IBGE trouxe em relação ao Mato Grosso do Sul é que a gente lidera o ranking de acessibilidade. Isso quer dizer que 41% dos moradores tem em suas quadras, nas suas calçadas, uma rampa para cadeirante. Então isso tem um lado muito positivo, que a gente está liderando esse ranking, mas ao mesmo tempo a gente deixa claro que 3 em cada 5 pessoas não têm esse acesso garantido nas suas calçadas. Ou seja, a gente sim começa a construir uma cidade mais inclusiva, mas ainda tem muito a ser feito, muito chão pela frente. A acessibilidade não pode ser tratada como extra, mas sim como um direito básico de todo cidadão. E assim, realmente, se a gente quiser realmente criar uma cidade mais inclusiva, melhor para todo mundo, a gente realmente precisa garantir a mobilidade para todos, para a criança, para o idoso, para o cadeirante, enfim, para todo mundo e todos os dias. A gente tem que tratar isso como prioridade e não como um luxo para poucos. O Núcleo de Estudos Negritude, Fé e Política, criado em Campo Grande e ligado ao Movimento Negro Unificado, realiza encontros mensais para debater racismo estrutural e conservadorismo religioso, entre outros temas, sempre discutindo autores como Grada Quilomba, Abdias Nascimento, Bell Hooks. O Matheus Henrique, coordenador do núcleo, explica ao Fazendo Arte um pouco mais a respeito dele. Negritude, Fé e Política, ele surge originalmente no ano passado, quando, a partir de uma série de inquietações, principalmente provocadas pelo pleito eleitoral. E como que isso, dentro do nosso contexto histórico e da formação brasileira, o quanto isso é presente cotidianamente. Entendendo todo o racismo religioso existente nessa crença, a gente se propôs a debater isso a partir exatamente dos 3 eixos que estão colocados o núcleo de estudos: negritude, fé e política. O racismo religioso ele está presente dentro do imaginário brasileiro de maneira cada vez mais enraizado na perspectiva de diversas
outras crenças que não seja a crença cristã. Isso se perpetua na nossa vivência pela perca de uma série de memórias que a gente deixou de ter no nosso cotidiano. Isso também faz parte do racismo religioso, e aí acho que em momentos um pouco mais cruéis, mais violentos. Mas aí queria especificar Mato Grosso do Sul, que no ano passado foi queimada uma casa de rezas indígenas do povo Guarani. Tinham rezadores dentro dessa casa em celebração, e esses ataques são feitos e é isso, pouco noticiado, invisibilizado. Então acho que o racismo religioso ele se demonstra em todas estas frentes. Quando a gente se questiona sobre a ausência de vozes negras nos espaços de poder, exatamente para que a gente não colabore com a perpetuação desse discurso único, homogêneo, de uma perspectiva única do mundo. Nós estamos dispostos a dialogar sobre tudo isso, além de fazer o acolhimento das pessoas, recebê-las, ouvi-las, entendê-las, nos fazer entender, ouvir, refletir. Nos reunimos todas as terças-feiras, das 20 às 21h30, e aí nós variamos os encontros, entre encontros presenciais e híbridos, porque aí tem transmissão online, ou encontros online, onde a gente separa a bibliografia, e aí temos lido Abdias, Bell Hooks, Neuza Santos, Beatriz Nascimento e uma série de outros autores, para conseguir nos localizar, nos entender nesse tempo e espaço. Em reuniões constantes, estamos em mais ou menos 20, 30 pessoas, e querendo sempre ampliar e arrumar formas de nos acolher cada vez mais e melhor. Mais um intervalo chegando, e no terceiro e último bloco você confere participação muito especial do quinteto de choro Virgem Santa numa entrevista que eu gravei no estúdio da TV Alemes. Quer ficar por dentro das decisões que impactam a sua vida? Em discussão, item 1. Na TV Alemes, canal 7.2, você acompanha debates, votações e tudo o que acontece no parlamento. Prefere acessar de qualquer lugar? No site da l.ms.gov.br. Todas as informações você recebe na palma da sua mão. E para quem curte rádio, sintonize na Rádio Alemes, FM 105.5, e fique ligado nos programas e notícias que fazem a diferença. TV, site ou rádio, escolha o seu jeito de acompanhar o trabalho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Alemes, conectada com você, conectada com o Estado de Mato Grosso do Sul. Assembleia Legislativa, o Estado do Pantanal. O Dia Nacional do Choro é celebrado em 23 de abril, em homenagem à provável data de nascimento de Pixinguinha, uma das figuras exponenciais da música popular brasileira e, em especial, do choro. Para celebrar esse gênero musical surgido no Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX, eu estou aqui no estúdio da TV Alemes com os músicos que integram o quinteto Virgem Santa. E agora, Maria Cláudia, né, que é a cantora do quinteto, queria que você falasse qual música vocês vão estar apresentando na abertura, então, né, dessa nossa entrevista, e os compositores. Ok. A gente vai fazer Flor Amorosa, do Catulo da Paixão Cearense, que fez a letra, e do Joaquim Calabro. Flor amorosa, compassiva, sensitiva, vem. Porque ai, uma rosa orgulhosa, presunçosa, tão vaidosa, pois olha, a rosa tem prazer em ser beijada, é flor, é flor. Oh, bem
pedi um beijo, mas perdoa, foi à toa, meu amor. Em uma taça perfumada de coral, um beijo dá, não vejo mal. É um sinal de que por ti me apaixonei. Talvez em sonhos foi que te beijei. Se tu quisesse esticar dos lábios meus um beijo teu, tira-o por Deus. Vê se me arrancas esse odor de resedar. Sangra minha boca, é um favor, vem cá. Fazer questão, já perdi, queres mais, toma o coração. Ah, tem dó dos meus ais, perdão. Sim ou não, olha que eu estou ajoelhado a te beijar, a te oscular os pés. Sob os teus olhos são cruéis. Se tu não me quiseres perdoar, beijo algum em mais ninguém eu hei de dar. Se eu te beijavas o jasmim do teu jardim a mim, porque juras mil torturas, mil agruras, porque juras meu coração dele algum vou te beijar, não vê, por um beijo, um gracejo, tanto beijo, mas por quê? O quinteto Virgem Santa resgata letras dos choros muitas vezes desconhecidas e esquecidas pelo público, que foram escritas por poetas brasileiros consagrados como Vinícius de Moraes, Hermínio Belo de Carvalho, entre tantos outros. É formado por Maria Cláudia no vocal, Marcos Mendes no bandolim, Laís Fujiyama no violão de 7 cordas, Cambará no pandeiro e Marco Antônio Carstens no cavaquinho. Queria então saber, né, Maria Cláudia, um pouquinho mais sobre o Virgem Santa e o seu espetáculo, que é Choro Encantado, que promove um mergulho musical no universo do choro. Em 2023 a gente montou um grupo, passaram outras pessoas pelo grupo, a formação inicial não era essa. Foi criado porque a gente sentia a necessidade de ter um grupo que cantasse, né? Não só tocasse os choros, porque na verdade os choros a princípio são instrumentais, né? As letras vieram algum tempo depois. Então a gente sentindo essa necessidade, obviamente eu estava junto, eu queria cantar alguns choros, então a gente acabou montando um grupo de cantos de choro cantado, que eu acho interessante, porque não tinha nenhum também aqui, e a gente sentiu necessidade disso. A gente gosta de choro, vamos fazer isso. Então agora o Virgem Santa apresenta a música Lamento, né? Queria que você falasse um pouco sobre os compositores, né? E também a respeito dessa canção tão importante para o choro, né? Na verdade, o Lamento, ele era Lamentos antes, quando era só instrumental, e depois, quando Vinícius de Moraes colocou a letra, né? Foi na década de 60, aí se estabeleceu que era Lamento. E assim, eu acho que quem pode falar um pouquinho mais disso é o Marco Antônio, né? Que falar do Pixinguinha, enfim, porque é um ícone. Sim, o Pixinguinha foi um ícone, como a Maria Cláudia citou, e é um virtuoso no que ele faz desde o início. Uma história clássica do Pixinguinha é que ele tinha 14 anos de idade, foi candidato para cobrir uma ausência de um flautista numa orquestra, e o maestro colocou a partitura para ele tocar aquela parte, e ele fazia mais do que estava escrito na partitura, e aquilo chamou a atenção, e dali para frente ele ganhou destaque como músico aos 14 anos. E desde cedo começou a compor, e só foi evoluindo. Então, com vocês agora, o Quinteto Virgem Santa, apresentando a música Lamento. Morena, tem pena, mas
mas ouve o meu lamento. Tento em vão e esquecer, mas olha o meu tormento. É tanto que eu vivo em pranto, sou todo infeliz. Não há coisa mais triste, meu benzinho, que esse chorinho que eu te fiz sozinho, morena. Você não tem mais pena. Ai, meu bem, fiquei tão só. Tem dó de mim, porque eu estou triste assim por amor de você. Não há coisa mais linda neste mundo que o meu carinho por você. Meu amor tem dó, meu amor tem dó. Meu amor tem dó, meu amor tem dó. Que linda essa bela homenagem ao choro prestada pelo Virgem Santa, né? O quinteto interpreta agora a música Amigo é Casa, de Capiba, e também de Hermínio Belo de Carvalho. Essa música é uma bela metáfora, né, sobre a construção e a manutenção da amizade. Amigo é feito casa que se faz aos poucos e com paciência pra durar pra sempre. Mas é preciso ter muito tijolo e terra, preparar reboco, construir tramelas, usar a sapiência de um João de barro que constrói com arte a sua residência. Aqui o alicerce seja muito resistente e que as chuvas e aos ventos possam então a proteger. E aqui fincar muito jequitibá e vigas de jatobá, e adubar o jardim, e plantar muita flor, toiceiras de resedás. Não falte um cara no chão, dos tempos idos lembrar que os cabelos brancos vêm surgindo que nem mato na roceira, que mal dá pra capinar. E aqui ver os pés de manacá, cheios de sabiás, sabendo que os rouxinóis vão trazer arrebóis. Choro de imaginar pra festa da comieira não faltem os violões, muito milho ardendo na fogueira e quentão fato em gengibre aquecendo os corações. A casa é a amizade construída aos poucos e que a gente quer com beira e tribeira, com gelosia feita de matéria rara e altas platibandas com portão bem largo, que é pra se entrar sorrindo nas horas incertas, sem fazer alarde, sem causar transtorno. Amigo que é amigo quando quer estar presente, faz-se quase transparente sem deixar se perceber. Amigo é pra ficar, se chegar, se abraçar, se beijar, se louvar, bem dizer. Amigo a gente acolhe, recolhe, agasalha, oferece lugar pra dormir e comer. Amigo que é amigo não puxa tapete, oferece pra gente o melhor que tem. O que não tem, quando não tem, finge que tem. Faz o que pode e o seu coração reparte que nem pão. Agora eu quero falar um pouco com o pessoal aqui do Virgem Santa sobre quais são as principais nuances, né, e características do choro e por que ele merece ser eternizado. Alguns falam que não é um gênero musical, mas uma forma de tocar, né? Mas eu queria saber a opinião de vocês quanto a isso. É importante a gente lembrar que a gente está sempre tendo construções e transformações na música. E como a gente vem de um polo de miscigenação, o próprio choro era uma forma de tocar na metade do século XIX, uma forma improvisada de se tocar aqueles gêneros que eram europeus, né? Que vieram com, por exemplo, a zurca, a valsa e outras danças europeias que nós aqui, com o nosso famoso jeitinho brasileiro, a gente foi transformando esse jeito de tocar. E o choro foi se estabelecendo, inclusive, como gênero, porque ele tem uma forma musical muito bem definida, que na forma rondô, na forma clássica, né, com 3 partes e tudo mais.
Então, é por isso que ele tem que ser, já é considerado patrimônio imaterial, né, patrimônio cultural do nosso país. Porque realmente, muitos músicos profissionais acreditam que o choro é exatamente o gênero mais genuíno brasileiro. E o que a gente vê hoje, assim, são as transformações, como a Laís falou, que é a proposta também do Virgem Santa, né? O Virgem Santa, ele não quer ser visto, e nós não vamos ser um grupo de choro tradicional, né? Seguindo somente a tradição. A gente busca elementos da música popular brasileira, né? E incorpora no choro. Então essa é a função do Virgem Santa, de resgatar essas letras e fazer um choro diferenciado, que é o choro encantado, que a gente chama, né? Fora que o choro é uma coisa linda, né? É genuinamente brasileiro, né? Todos nós aqui, a gente está fazendo esse estudo com o choro, que pra gente resgatar mesmo, né? Não só a questão da música, da letra, mas é a nossa história, né? E eu acho importante a gente ter esse tipo de cultura dentro do nosso estado. Com certeza. E agora, então, eu queria que vocês fizessem, né, a divulgação do quinteto a respeito das redes sociais, se já tem algum projeto para esse semestre, para o segundo semestre. Quem será que vai responder, hein? A Laís é que é a nossa CEO. Ela manda, a gente obedece. Também da Orquestra Sinfônica, né? Nós temos o nosso Instagram, que é Virgem Santa, Virgem com I, Santa, tudo junto, _, chorinho. Lá a gente posta as nossas atividades culturais. E as nossas expectativas esse ano é que a gente pode fazer mais fazer mais shows, justamente com esse objetivo de resgatar as letras e continuar perpetuando esse patrimônio brasileiro. Pessoal, então, muito obrigado, né, pela participação de vocês aqui no programa. E para finalizar essa edição, eu me despeço, então, com o Virgem Santa cantando a música Noites Cariocas, que é do Jacó do Bandolim, né? Isso, e do Hermínio Belo de Carvalho. Então, até o próximo programa. Sei que é o meu coração, só lhe resta escolher os caminhos que a dor sutilmente traçou para lhe aprisionar. Nem lhe cabe sonhar com o que definhou, ou me repreender pra não mais me envolver nessas tramas de amor. Eu pensei que nós dois somos bem iguais. Para que martelar, insistir, rezar, tanto faz, tanto fez. Eu por mim desisti, me cansei, fugi, por mim decretei que fali. Daí eu jurei para mim não botar nunca mais minhas mãos pelos pés.